a Deus. Êxodo 14, no versículo 15, amém? Palavra muito conhecida, amados. Mas sempre, a palavra de Deus, ela se vivifica e o Senhor tem algo para nos ensinar, por mais que a gente já ouviu tantas vezes. Êxodo 14, no versículo 15, que tem por título assim: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Lá no versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Amém? Amado Deus, Pai Celestial, Deus querido e Deus maravilhoso, quero te agradecer, Pai, por este momento da tua palavra, pelos teus filhos e tuas filhas, Pai, que vieram à tua casa buscar ao Senhor, receber a tua palavra. Pai, obrigada, Senhor, por este momento que o Senhor no seu coração já preparou para cada um de nós, Pai, e propositou, Senhor, fazer algo em nossa vida, nos instruir, nos edificar, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado e por sempre, meu Deus amado, estar conosco, Pai. Revela a tua palavra, Pai, ao coração de cada um de nós, Pai. Senhor, que venhamos, Senhor, compreender, entender, Pai, aquilo que o Senhor, o nosso Deus, Pai, deseja falar conosco e nos ensinar, Pai, e nos dar a tua direção, Pai, nos dar o teu comando, Senhor amado, para que possamos assim viver a tua bênção, o teu milagre, como assim, Senhor, este povo viveu, Pai, um grande milagre, algo sobrenatural do Senhor, eles puderam viver, Pai, que assim possamos receber de Ti, Pai, a Tua palavra, a Tua instrução, então somente viver o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus. E desde já, Senhor, eu repreendo, eu neutralizo todo impedimento maligno a este momento da palavra, tudo aquilo que tenta influenciar, Pai, em nossa mente, Pai, na mente da Tua igreja, Pai, para que eles não entendam, não compreendam e não recebam a Tua palavra, Pai. Eu declaro desde já neutralizado esse poder maligno em nome de Jesus e declaro, Senhor, a Tua bênção sobre este momento e sobre Teus filhos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém, amados. Pode tomar o teu assento. Glórias a Deus. Lembrando a vocês que o Senhor está nos enviando esta palavra em vista de que o Senhor nos direcionou a uma campanha no culto de quinta-feira, no culto de oração. Amém? Não fazemos campanha normal nos cultos, mas no culto de oração, campanha de oração a gente faz. Amém? E eu tinha falado para o pastor, nós tínhamos conversado que nós não íamos, após aquela campanha do Vale de Ossos Secos, a gente não ia lançar uma campanha
de nós mesmos, sendo que o Senhor não nos desse uma direção e não falasse fortemente conosco. E colocamos em oração, amados. E o Senhor, semana passada, falou conosco. O pastor Pierre e a pastora Tamires estavam juntos nesse momento, e foi muito forte, né? Quando o Senhor falou conosco sobre que era essa a campanha que o Senhor queria que nós fizéssemos no culto de oração. E hoje, e visto que no culto de quinta, amados, é uma palavra de 15 minutos, o tempo é menor, porque é culto de oração, nós temos que deixar o tempo para a gente dobrar o joelho, para a gente orar. Então não tem como eu ministrar toda essa palavra em 15 minutos no culto de oração. E por isso eu vou estar ministrando hoje essa palavra, queridos, que será a palavra da campanha no culto de quinta-feira, que é a travessia do Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho. Então nós vamos fazer uma campanha aqui de 5 semanas, mediante esta palavra. Então você que crê no Deus do impossível, porque esta campanha nós vamos estar fazendo em cima de uma palavra que nos demonstra uma ação, uma situação de impossibilidade. Então é para aquele que crê que Deus, o Senhor, Ele é sim o Deus do impossível e tudo Ele pode fazer. E quando nós aplicamos o nosso coração diante do Senhor, em crer que Ele é o Deus do impossível, em viver um grande milagre de Deus naquilo que estamos vivendo, pode ter certeza, o Senhor responde. Amém? Então eu não vou me deter aqui, amados, na história da escravidão da nação de Israel. Já preguei isso para vocês já ouviram também com certeza com outros pregadores, toda essa situação aqui, né, que esse povo estava lá escravo, 430 anos estavam lá no Egito, né, não foi todos os 430 anos que eles foram escravos, eles viveram 150 anos bem de boa no Egito, bem de boa, a situação era favorável a eles, lá com a família de José que veio para o Egito. Então, né, se acostumaram com as regalias do Egito, e ali ficaram 150 anos, acabaram meio que perdendo a sua identidade de povo de Deus, acabaram meio que perdendo que não era para ficar no Egito. O Egito era só passagem, porque a terra que Deus havia prometido para eles era Canaã. Então não era para ficar no Egito, mas o Egito lá fora tem coisa boa, né? Tem festa, tem celebração, tem coisas que agradam a carne, e eles se acostumaram com as regalias do Egito e não invocaram mais o Senhor, não buscaram, esqueceram-se que era só para passar por ali e que era para seguir em frente no propósito que Deus tinha para eles, terra de Canaã. E assim passaram-se 150 anos, e após isso, então morre o faraó, uma sucessão do faraó, e entra o faraó que não conheceu José, que era o governador do Egito, e este faraó que não conheceu José, ele olha e se assusta porque eles haviam se multiplicado, e eles têm medo. Esse povo se multiplica de maneira assombrosa, e eles podem crescer e ficar tão poderosos que vão tomar conta do Egito e vão nos escravizar. E eles então têm uma ideia: nós vamos colocar eles em trabalho forçado, vamos colocar eles para fazer tijolo, trabalhar de noite, vamos ocupar eles, escravizar eles no trabalho, que assim então eles não vão ter tempo para se multiplicar. Mas a palavra diz que quanto mais trabalho era colocado para este povo, a nação de Israel, para o povo hebreu, quanto mais era colocado eles em trabalho forçado, a palavra diz que mais eles se multiplicavam, porque tinha propósito de Deus. E então ali começou a escravidão, e somaram-se dos 150 anos que estavam de boa, o total 430 anos escravos no Egito. Mas de tudo que viveram e passaram, que eu não vou entrar nisso agora, o Senhor, Ele levanta um libertador chamado Moisés. O Senhor ouve o clamor deste povo, e o Senhor então proposita levantar um libertador para libertar, para resgatar este povo da escravidão do Egito. E chega o momento, chega a noite do grande acontecimento, chega a noite do resgate deste povo da escravidão do Egito. E para que você entenda o que Deus fez, o que Deus operou, o que significa aí a
profeticamente a passagem do Mar Vermelho, que é o Mar Vermelho, o que simboliza o Mar Vermelho na minha e na tua vida, queridos. O Mar Vermelho na minha e na tua vida, ele simboliza impossibilidades, coisas que te impedem de avançar, coisas que te impedem de viver o propósito, coisas que te impedem de viver a bênção, de viver a promessa, de viver o milagre, coisas que te impedem de acessar a terra da promessa, a terra da bênção. O Mar Vermelho na minha e na tua vida simboliza tudo aquilo que te impede de acessar a bênção de Deus, o milagre de Deus na tua vida. Amém. Que você já comece entendendo esta verdade. É isso que o Mar Vermelho simboliza nas nossas vidas. Um impedimento de você marchar, de você avançar, de você chegar no seu objetivo. É isso que o Mar Vermelho simboliza profeticamente na minha e na tua vida. É o empecilho que não te permite chegar na bênção, de viver a promessa. E atrás desse empecilho que é o Mar Vermelho está o inimigo dizendo para você, soprando no teu ouvido: você não vai conseguir, você não vai dar em nada, você não vale nada, não vai dar certo, você não vai chegar do outro lado, você não vai alcançar o teu objetivo, você não vai alcançar a tua prosperidade, você não vai alcançar cura, você não vai viver o milagre. Veja bem, o Mar Vermelho está ali, simboliza aquilo que te impede de avançar, que te impede de chegar até a bênção, a promessa, o milagre. Atrás do inimigo, que é Faraó e o seu exército, que simboliza Satanás e os demônios, tudo aquilo também que te impede e diz para você que você não vai conseguir. Isso não é para você, não vai dar certo aquela causa, não vai dar certo aquilo, aquele outro, não tem mais o que fazer pelo teu casamento, não tem mais o que fazer pela tua vida, não tem mais o que fazer. O inimigo está atrás, soprando e dizendo para você: você vai ser destruído, você vai ser morto, você vai se acabar, é fim da linha para você, não tem para onde você prosseguir, acabou. Era isso que estava atrás do exército de Faraó, mandando um recado para a nação de Israel, dizendo que acabou, que eles estavam encurralados, porque estava ali o impedimento à frente, e eles estavam atrás dizendo: vocês estão derrotados, o que resta para vocês é desistir, o que resta para vocês voltar para a escravidão, o que resta para vocês aceitar a escravidão, aceitar esse problema, aceitar a escravidão de viver uma vida dopada de remédio, enferma, aceitar a escravidão de viver uma vida atrás de vícios, aceitar a escravidão de viver uma vida no pecado do adultério, aceitar a escravidão de viver uma vida separados de Deus, na mão do Faraó, na mão do inimigo da minha e da tua alma. Então está lá o Mar Vermelho, impedimento à frente, está lá o inimigo atrás, dizendo: você não vai conseguir, aceita a tua escravidão. Essa é a vida para você. E assim o inimigo trabalha, e assim o inimigo faz. Mas nós olhamos para esta palavra e nós vemos que o Senhor, Ele já tinha, através de Moisés, liberado uma palavra para aquele impedimento, já tinha liberado uma palavra de vitória, uma palavra de milagre, uma palavra de libertação daquela escravidão. Deus já tinha liberado através de Moisés, que é isso que Deus está fazendo aqui, nesta noite. Já está liberando uma palavra sobre aquela situação que você está vivendo, sobre aquele impedimento, aquele mar vermelho que está impedindo você de avançar. O Senhor está aqui usando a sua palavra para liberar para você uma palavra de vitória, de milagre, de bênção, de libertação sobre aquela situação de impedimento que você está vivendo em tal área da tua vida. E o Senhor já tinha usado Moisés e liberado essa palavra para eles, de vitória,
de libertação, de terra que mana leite e mel, de uma nova vida, de uma nova história. Mas a gente olha para a palavra e sabe, sim, que Deus cumpre o que Ele fala. Deus é fiel, Deus não volta atrás, Ele cumpre o que promete, a palavra estava liberada, mas a gente olha para a palavra agora, precisava, primeira coisa que eu quero que você entenda nessa campanha, primeira coisa que você precisa entender e compreender, para que no final de tudo, o mar vermelho, aquele impedimento que está impedindo você de vencer naquela situação, o mar vermelho venha se abrir. Primeira coisa que você precisa entender para essa campanha, precisa haver um preparo. Pastora, como assim? Não é só orar? Não é só esperar que Deus vai fazer? Vamos para a palavra. Precisa haver um preparo. Abra a tua Bíblia aí. Vamos lá. Numa página atrás. Lá no capítulo 12. Capítulo 12. O Senhor diz assim, para Moisés falar para toda a congregação de Israel que estava lá. Aos 10 deste mês, tome 12, 3. Tome cada um para si quem está na Bíblia aí? Cordeiro. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro ou cabrito. Será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão o sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas com que comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Lá no versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, ou seja, vocês vão estar vestidos. Olha o preparo para viver o milagre. Tem preparo. Vocês vão estar vestidos, vão estar com os sapatos nos pés, o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, qual é? A gente leu a data ali. E eu passarei pelo Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei eu juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Lá no versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Lá no 24. Portanto, guardai isso para vós e para os vossos filhos para sempre. Agora vira a página. No versículo 31. Então chamou Moisés Arão de noite e disse: levantai-nos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Lá no 34. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atarem suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos, prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes, e eles despojavam
os egípcios. Glória a Deus. Agora eu quero que você leia no versículo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, e o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Lá no 13, no 31. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Amados, pastora, o que significa isso? O que você está lendo tudo isso aí, pastora? Sabe por quê, queridos? Que eu estou lendo isso aqui? Porque eu quero que você entenda o preparo que foi feito para que o Mar Vermelho se abrisse. Que eu quero que você entenda que Deus, o Senhor, quando Ele diz na sua palavra: eu vou fazer isto por você, Marli, eu vou fazer isto para você, pastor Sérgio. Tudo que diz aqui na palavra, primeiro Ele coloca um princípio. Primeiro é: Gisele, faça assim e eu vou fazer assim para você. Toda a palavra de Deus, tudo que o Senhor Deus, Ele vai fazer, Ele diz que vai fazer por nós. Se você ler antes, tem princípios que Ele coloca. Se vocês fizerem assim, eu vou fazer isso. O presbítero Carlos e a missionária Lisane estavam lá em casa sexta-feira agora, e nós estávamos justamente falando sobre princípios. Os princípios da palavra de Deus, que precisam ser resgatados. Porque tudo se perdeu, e nós, a igreja de Cristo virou uma igreja, um povo, que eles querem que Deus faça tudo, Deus me dá a chave, Deus opera o milagre, Deus abre o mar vermelho para mim passar, Deus abre as portas do céu e derrama a bênção sem medida, tudo. A gente, o povo, o cristão, o filho de Deus, a igreja de Cristo, quer que Deus faça tudo. E são muitas vezes pelas próprias lideranças, são impulsionados a só querer e pedir que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça. Mas esquecem-se dos princípios, ninguém ensina, ou quando se é ensinado não se obedece, se despreza, se desfaz. E nós estávamos justamente conversando sobre como precisamos resgatar o cumprimento do princípio, para que a minha vida possa mudar, para que a tua vida possa mudar, para que a igreja de Cristo possa mudar. Como nós precisamos resgatar os princípios que Deus estabelece para que Ele possa operar o milagre. E sabe por que o Senhor mandou fazer toda aquela preparação? Então, primeira coisa, para abrir o mar vermelho, para viver o milagre, para vencer aquele impedimento, aquela impossibilidade que está te impedindo de viver a bênção de Deus, tem que ter um preparo. Ali, Deus deu toda uma direção. Façam isto, vistam a sua roupa, coloquem o sapato no pé, toda uma direção. Se reúnam vocês entre família, na noite que eu vou fazer isso, se reúnam, celebrem. E o que eu quero falar para você aqui, que, hoje à tarde assim, eu fiquei maravilhada com o que Deus falou para mim. Amados, eu busquei, eu li, eu estudei. Ontem à noite eu li tanto, eu estudei, eu busquei aqui, eu busquei lá, e nenhuma direção para a campanha. E eu falei para o pastor: o Senhor não me fala, eu não consigo entender por que não encaixa, não tem a direção da campanha. E eu estava hoje à tarde lá, rodeada de Bíblia e nada. Daqui a pouco eu larguei tudo. Eu larguei tudo, deixei tudo de lado, peguei meu caderno, peguei minha caneta, comecei a meditar em tudo que eu já tinha estudado, e o Senhor começou a ministrar na minha vida, e eu comecei a anotar, e depois eu chamei o pastor. Você não acredita o que Deus está falando, algo que eu nunca tinha entendido até hoje na palavra. Um dos princípios aqui que o Senhor colocou para que o mar vermelho viesse se abrir, o Senhor colocou para que toda a família ofertasse um cordeiro. E eu olhei, e o Senhor começou a falar comigo sobre isso, e eu olhei: Senhor, mas como assim?
que significa? Por que a oferta de um cordeiro? E amados, eu fui pesquisar, e eu estou lendo agora no livro de Números, que eu estou naquele meu propósito lá de manhã, né? Primícia para o Senhor. Eu acabo um livro, eu começo outro, e eu estou lendo o livro de Números, e eu li na sexta-feira de manhã, no livro de Números, sobre a oferta do cordeiro, sobre que o Senhor determinava a oferta de um cordeiro para resgate de algo. E eu li aquilo, me chamou a atenção, mas deixei por isso mesmo. E quando foi hoje à tarde, o Senhor me trouxe aquela passagem que eu tinha lido sexta-feira de manhã, e eu disse: Senhor, eu quero entender. E eu fui para a palavra, fui pesquisar tudo, Senhor, aonde está, o que significa, por quê? Por que o povo, para viver o milagre, por que teve que ofertar? Cada família teve que fazer a oferta do cordeiro. E eu fui ler na palavra, amados, todas as vezes na Bíblia, que o Senhor pede uma oferta de um cordeiro. Aqui tem a oferta por tal coisa, a oferta de uma rolinha, por tal coisa a oferta de farinha, tal coisa a oferta de azeite. Você sabe que tem tudo isso aqui, né? Mas a oferta do cordeiro, eu fui ver todas as situações que Deus estabeleceu esse princípio. A oferta de um cordeiro era uma situação de resgate. Aí eu entendi. Aquela noite, na vida dos hebreus, da nação de Israel, era uma noite de resgate na vida deles. Aleluia. Era uma noite que eles seriam resgatados da escravidão do Egito, resgatados das mãos de Faraó. Era uma noite de resgate. E como Deus coloca na sua palavra o princípio para resgate de algo, oferta de um cordeiro, eles tiveram que ofertar para Deus, cada família, um cordeiro. Eles não deixaram de cumprir o princípio, porque era uma noite de resgate. Então precisava de uma oferta de resgate diante do Senhor. Pastora, mas como assim? Isso é real? Quero te perguntar agora. E agora você vai meditar na palavra, de algo que eu disse: Senhor, é tão tremendo a tua palavra, Pai. Como é que você foi resgatado? Aleluia. Qual foi, missionário Isane, o princípio da oferta para o seu resgate? Não foi um cordeiro? Gente, quando eu entendi isso na palavra, eu disse: Senhor, está ali. Como que a gente não entende os princípios do Senhor? Eu olhei ali agora sim, juntou tudo. Resgate da escravidão do Egito, oferta do cordeiro, porque foi o que Deus estabeleceu para a oferta de um resgate de algo. Quando foi? Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados à condenação eterna, eternamente separados de Deus. Mas o Senhor estabeleceu nos resgatar, e para esse resgate precisava também o cumprimento do princípio, porque era um resgate, a oferta de um cordeiro. E por isso que a palavra diz que ele foi entregue como um cordeiro. Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus, foi um cordeiro entregue para Deus como oferta de resgate pela minha e pela tua vida. Um cordeiro, como a gente leu ali. O que a gente leu? Sem mácula, sem defeito. Um cordeiro perfeito. O Pai, o Criador, não mudou a oferta do resgate, nem para resgatar a mim e a você, mas estava ali: o meu princípio é um cordeiro perfeito. Glória a Deus. O filho, você será o cordeiro, você será a oferta de cordeiro perfeito, sem mácula,
sem mancha, sem nada, para que eles sejam resgatados. Se a oferta for aceitável, se ela for perfeita, se você for como um deles, não pecar, não errar, não negligenciar nenhuma lei minha, não infringir nenhum princípio meu, se você for um cordeiro perfeito, como oferta oferecida a mim, eles estão resgatados. Aleluia. A oferta será aceita e o resgate acontecerá. E não foi diferente aqui, amados. Agora, eu olhei para a palavra do Senhor, agora eu entendi. Tem princípio para abrir o mar vermelho. Tem princípio para resgatar. Tem princípio, tem uma oferta específica que se faz. E eu quero, no meio desta palavra, eu quero testemunhar algo para vocês aqui. Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, quando Ele quer fazer algo no meio de nós, quando Ele quer fazer algo na sua igreja, quando Ele quer fazer algo para glorificar o nome dEle. Ele é tão tremendo que Ele já estava agindo em toda essa campanha, mas a gente não sabia. Nós estávamos, amados, 3 meses. Os obreiros nem sabem, nós vamos marcar a reunião em agosto e aí nós íamos conversar com os obreiros. 3 meses numa situação com o carro da igreja. 3 meses exatos. Primeiro mês estragou o carro, 1.500 o conserto. 1.500 no caixa da igreja só para o conserto do carro. Arrumou uma coisa, estragou outra. Terceiro mês, outra coisa estragou, 1.300 no caixa da igreja. Terceiro mês, arrumou aquilo, estragou outro. Terceiro mês, outro estrago no carro, R$1.700 do caixa da igreja. E você pode imaginar como é que estava eu e o pastor? O cabelo ficou mais branco ainda. Porque, amados, não é fácil manter uma igreja. Não é fácil manter um aluguel de R$2.000 por mês. Não é fácil manter R$1.000 de combustível por mês para poder estar aqui. Para cuidar da igreja, para atender vocês, para fazer os cultos. Então, nós ficamos apavorados. E quando foi semana passada, o carro estragou de novo, antes já. Foi levado numa oficina, ficou uma semana lá. O pastor ligou, nem mexeram no carro. E esse é o carro da igreja, não é nosso. Esse aqui é o da igreja, o branco é o nosso, esse é o da igreja. Nada de arrumar. Aí o pastor foi lá terça-feira passada, retrasada, né, pastor? Passada, não, passada. Essa de agora, é a terça de agora. Terça-feira passada, não, pastor, é a caixa tal, 1.100 só a caixa. Eu preciso dos 1.100 para ele poder comprar a caixa. Consegue entender, gente? Vai somando aí. Aí, o pastor apavorado, né? Mas precisava, foi lá, 1.100 para ele poder comprar a caixa, não sei do que lá, para poder trocar e arrumar o carro. Manda, agora que eu já estou indo lá comprar. Isso foi terça passada. Chegou sexta-feira, o pastor ligou lá, ele nem tinha comprado a caixa, nem mexeu no carro, nem nada. E o Senhor falou para mim, tira o carro de lá. Eu falei para o pastor, tira o carro de lá. Não permite ele tocar mais no carro. E o Senhor disse, pede para ele devolver o dinheiro. O pastor fez. Oramos, né, pastor? O pastor mandou lá para ele, fez. Pediu para ele mandar o dinheiro de volta. Fizemos conforme Deus mandou nós fazermos. E aí, quando o pastor voltou, nós hoje entramos em oração e eu disse para o pastor, eu não aceito mais isso, chega. É o carro da obra, está usurpando a caixa da igreja, que é com o sacrifício que nós mantemos a obra de Deus aqui. Chega, não aceito mais isso. E vocês sabem a luta que eu estou com a minha saúde, os exames, eu fiz a segunda ressonância, amados, uma ressonância está R$1.000 uma ressonância, certo? Eu consegui por 425 a ressonância. E uma pessoa me abençoou com um valor para me ajudar a pagar as ressonâncias, porque são 2. E eu precisando. E nós naquela peleja, no mesmo tempo, o inquilino saiu da casa sem nos avisar, sem nós esperar. Porque o que completa a nossa renda é o aluguel de R$1.400 que nós tínhamos, porque a igreja não tem condição de pagar um salário bom para nós, que dê para nós sobreviver. E a gente dá prioridade para as coisas da obra, para honrar os compromissos.
que temos de aluguel e de tudo. Então era a renda que completava para nós viver. Do nada o homem saiu, né, aquilo que nós já falamos aqui, que ia colocar venda, e ele se revoltou e saiu da casa. Fiquemos sem esse valor também. E eu precisando, amados, fazer todos esses exames. E aí a pessoa me abençoou com um valor para me ajudar a pagar o exame. E na sexta-feira o Senhor falou para mim assim, ó, você não vai usar oferte pelo carro. E eu pensei, como assim, né? Meu Deus, Senhor, olha a situação que nós estamos, eu preciso tanto, presbítero Carlos. Não mexa, oferte. Chamei o pastor, né? Oramos, falei para ele, ó, é para ofertar. E olha só, antes de eu entender isso aqui, o Senhor colocou a palavra, eu falei, pastor, é para ofertar para o resgate do carro. Foi a palavra que Deus colocou, eu nem tinha entendido isso aqui ainda. E oramos, repreendemos tudo, colocamos o de Deus aqui, peguei lá o valor, eu disse, eu dou um jeito, eu coloco no cartão, eu parcelo qualquer coisa nos exames. Mas está aqui, pai, vou semear a tua obra, eu vou fazer a oferta. E eu usei a palavra resgate, eu não sabia disso ainda, presbítero, não tinha entendido isso aqui ainda na palavra. O que é a oferta do cordeiro? Aí, fizemos a oferta e trouxemos domingo no culto, pregamos, né, o culto, tudo e tal. Segunda-feira, o pastor ligou lá para uma outra oficina, podia na quinta. Na quarta-feira à tarde, ele foi lá buscar o carro. Na quarta-feira à tarde. Aí oramos, né, lançamos a oferta, oramos, não aceitar mais aquilo, que estava agora cancelado, tudo que estava tocando no carro, e que estava, essa oferta era uma oferta de resgate pelo carro, para cessar tudo isso. Aí, na quarta-feira, o pastor levou de tardezinha com o pastor Pierre, 5 horas da tarde, levou o carro, que estava 2 semanas parado na oficina, veja bem. Na quarta-feira, o pastor levou 5 horas da tarde. Quinta-feira de manhã, 11 horas da manhã, chega a mensagem, o carro está pronto. Como assim? Não pediu o valor da caixa, porque disse que era caixa? Como assim está pronto o carro? Ah não, está pronto, só vim buscar. 11 horas da manhã. 2 semanas tinha sido, estava parado o carro. O pastor foi lá, prontinho o carro para pegar. O pastor, né, toda aquela situação que estava vendo, quanto, irmão? O mecânico olha, R$170. Amados, era 1.100 só da caixa, mas estava contando que ia uns R$2.000 para esse conserto do carro. De R$2.000 que nós estávamos achando que seria, amados, com a mão de obra e com talvez o que mais ia encontrar, R$170. Aí o mecânico já está acostumado, que alguém diz tudo isso, do pastor ele ouviu só isso. Só isso. Que o pastor falou 2 vezes ainda para ele, né? O pastor contando lá. O pastor Pierre estava junto, testemunha, né, pastor Pierre? R$170. Ou seja, amados, ou das duas uma, ou o mecânico antes lá era desonesto, mas a gente acredita porque ele é um amigo de longa data do pastor, né? Ou realmente era esse o problema, era essa a situação do carro, era esse o gasto, mas o Senhor recebeu uma oferta de cordeiro, o Senhor recebeu uma oferta de resgate pelo carro, e Ele mudou toda a situação da mecânica do carro, e custou somente R$170. Eu estou falando isso aqui para você, porque é real isso aqui. Você sabe que a gente dificilmente fala essas coisas ou faz essas coisas aqui, mas amados, Deus nos deu uma experiência com Ele, através da oferta do Cordeiro, para nós vermos, antes de entender isso, lançar a campanha, que é real. Então, para o mar vermelho se abrir, para o impedimento que está impedindo você de viver a bênção, de viver o milagre, tem uma preparação. E se nesta campanha, queridos, o que você está vivendo, se nessa campanha que você está passando é algo que precisa ser resgatado, entenda o que Deus está te falando hoje, mas não sou obrigada a fazer? Não. Eu estou te ensinando o princípio. A minha parte é te ensinar. Eu estou te ensinando, está ali. Está ali na palavra. Vou te dar um exemplo, mais um exemplo além de Jesus, que foi o Cordeiro, que foi ofertado no nosso resgate. Quando Abraão, gente, isso é tão real que eu fiquei assim, maravilhada com Deus essa tarde. O Senhor falou para mim,
E o Senhor falava e eu chamava o pastor. E o Senhor falou para mim: o que aconteceu para Abraão resgatar Isaac quando eu pedi Isaac para ele? Aí eu chamei o pastor: vem aqui. O que aconteceu, pastor, para Abraão tomar Isaac de volta para ele, para Isaac ser resgatado? O Senhor falou para mim: eu pedi Isaac para Abraão, eu tomei para mim, e aquilo que eu tomo para mim, que é meu, ele teria que matar e me entregar. E Abraão obedeceu. Ele foi, ele amarrou, colocou no altar, e ele sabe o que Deus, ele sabia o que Deus pede, precisa entregar. Mas o que aconteceu para que Isaac, que Deus havia pedido para ele, voltasse para Abraão, tornasse para Abraão, para que fosse resgatado de volta, e Abraão pudesse tomar Isaac de novo? O que aconteceu? O que apareceu para o resgate? Um cordeiro. O Senhor enviou um cordeiro. Por quê? Porque era uma oferta de resgate. Glória a Deus. Aí você começa a entender, sabe? Você começa a juntar ali, ó, os princípios da palavra. Meu Deus, o Senhor estava ali, como que a gente não vê, como que a gente não entende os princípios de Deus. Para Isaac ser resgatado da morte, para Isaac voltar para Abraão, precisou da oferta de um cordeiro. E Isaac resgata, Abraão resgata Isaac e oferta o cordeiro para o Senhor, para que o resgate pudesse se concretizar na vida de Isaac e ele tornasse para Abraão. Queridos, quer viver milagre da palavra? Quer ver Deus operar? Quer ver Deus cumprir a promessa? Atente para o princípio. Cumpra o princípio. Vamos tornar para a palavra. Vamos fazer o techuvá. Vamos fazer o retorno às origens. Vamos fazer o retorno às origens. Porque Deus estabelece princípios na palavra dele. Então é real, é real. Tem preparação, tem preparação. Quer ver o mar vermelho se abrir? Quer viver milagre? Olha para o princípio, o que eles tiveram que fazer para o mar vermelho se abrir. Então teve toda a preparação, ofertaram o cordeiro, porque era uma noite de resgate na vida deles. E aí a gente vai para a palavra, eles saem naquele momento, o Senhor mata os primogênitos do Egito, os primogênitos deles tiveram que ser entregues ao Senhor, porque o Senhor falou: entregue a mim todos os primogênitos do homem e dos animais. Por que tinha que entregar para ele, que a gente leu ali? Porque ia passar o anjo da morte. E os primogênitos que eram do Senhor não seriam tocados, porque foi feita a oferta do cordeiro, certo? O sangue do cordeiro foi derramado e passado lá nas portas. Aí a gente lê depois, aqui no 13: porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro. Aí a gente vai ler mais para frente, que o Senhor diz que é para resgatar agora todo o primogênito que nascer, depois que eles já estavam lá vivendo a bênção. Que era para ofertar uma oferta de cordeiro para resgatar todos os primogênitos, porque ele tinha pedido para ele. Então a gente vai na palavra, a gente vê tudo se cumprindo, a gente vê que ele sai, a gente vê que os primogênitos são mortos, os da nação de Israel nenhum morre. E eles saem, e Deus manda eles ir, e eles vão, só que era para ir por um caminho, mas tinha a guerra dos filisteus naquele caminho, e o Senhor diz a palavra para que eles não se assustem com aquela guerra, porque a mente deles era de escravos, eles não tinham mente de guerreiros, de gente convicta, estavam 430 anos lá escravos. Então o Senhor diz para que eles não se assustem com a guerra dos filisteus, porque era um pouco espaço de tempo para chegar. O Senhor fez todo um outro caminho para trabalhar na vida deles, para que eles pudessem ser transformados a sua mente, para entender, para resgatar a identidade deles. E faz todo aquele caminho e chega onde? À frente do Mar Vermelho. E aí a gente lê na palavra, queridos, que eles murmuram, que eles reclamam, que eles se apavoram diante daquela situação que estava acontecendo. Eles murmuram, eles dizem que era preferível ter ficado no Egito. Por que Moisés trouxe eles para morrer ali, para matar eles ali no deserto? Por que isso, por que aquilo? E reclamam. Então também, para viver a bênção, amados, precisa crer, precisa confiar em Deus.
diante da murmuração deles. O que o Senhor disse aqui, ó? Disse o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel que marchem, calem-se, parem de murmurar, parem de reclamar, avance. Vocês já fizeram, vocês já prepararam como eu mandei, vocês já cumpriram o princípio, vocês já ofertaram o cordeiro pelo resgate de vocês, já fizeram tudo o princípio que eu pedi. Agora somente marchem, parem de reclamar, calem-se todos, e vocês verão o grande livramento que eu vos darei. Vocês fizeram a parte de vocês já. Vocês fizeram como eu falei. Lá o pão sem fermento. Ficaram lá com o sapato no pé, a roupa, tudo como eu falei. Ofertaram o cordeiro. Vocês fizeram a parte de vocês. Agora confiem, porque quando vocês fazem a parte de vocês, eu, Senhor, faço a minha. Só esperem e vocês verão o que eu falei, porque assim eu falei. E então Moisés passa para o povo tudo que o Senhor manda falar, e o Senhor dá um comando para Moisés: e tu levanta a tua vara e estende sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amados, eu cumpro o princípio, eu faço como Deus mandou, eu cumpri o princípio. Agora o Senhor, Ele quer ver de mim e de você que confia na fidelidade dEle, que é para você avançar. O impedimento está lá à frente, impedindo você de viver. Está lá o mar vermelho na tua vida, na tua causa, na tua situação, impedindo você de vencer. O Senhor disse para ti nessa noite, nessa campanha: eu só quero que você confie. Que se você fizer a preparação, qual é a preparação para a campanha? Oração, jejum, santidade. Santifica a tua vida, santifica a tua casa, conserta as coisas com Deus, faz toda uma preparação nessa campanha. Não venha simplesmente de qualquer jeito, não. Tem uma preparação para o mar vermelho se abrir. Invista nessa preparação e vem para a campanha. Santifica a tua vida, santifica a tua casa, conserte as coisas, faça caminho de volta como você tem que fazer. Ore, jejue, busque na palavra, busque Deus nas madrugadas, faça toda uma preparação e entre nessa campanha, queridos, convictos que se você fizer a tua parte, Deus fará a parte dele. E se você tem algo nessa campanha que você quer resgatar: pastora, eu quero o resgate do meu casamento. Pastora, eu quero o resgate dos meus negócios. Eu quero o resgate das minhas finanças. Pastora, eu quero o resgate da minha família. Pastora, eu quero nessa campanha o resgate da minha saúde. Eu já falei para o pastor: essa campanha eu vou lançar uma oferta de cordeiro para o resgate da minha saúde e para o resgate da nossa casa também. Pastora, eu quero o resgate da minha vida espiritual, do meu chamado, do meu ministério, pastora. Você entendeu o princípio, não preciso falar para você, né? Então que você cumpra o princípio, que você faça então a oferta do cordeiro. Pastor, nem sabe, eu vou falar para vocês aqui agora, mas o Senhor colocou no meu coração aqui agora, que é para fazer o envelope, oferta do cordeiro para a campanha. Nem falei com o pastor ainda, mas o Senhor colocou no meu coração aqui agora. Para aqueles que querem, que vão entrar nessa campanha para resgatar algo, querido. Está aqui o princípio. Eu entendi na palavra, por tudo que eu vi, que para tudo quanto é resgate teve oferta de um cordeiro. Eu entendi na palavra: não tem resgate sem oferta do cordeiro. Você não foi resgatado sem que um cordeiro fosse ofertado para o Senhor. Não tem resgate sem oferta de cordeiro. Então, se tem algo que você quer resgatar, proposite.
fazer a oferta do cordeiro, vai ter um envelope aqui para você. E eu creio, amados, que o Senhor, Ele vai operar na nossa vida. Ele vai operar na tua vida. O mar vermelho vai se abrir. O impedimento, amados, que estava à frente deles, o impedimento que estava ali, o Senhor operou. O Senhor fez o impossível. E o inimigo que estava atrás dizendo: você está destruído, não tem jeito para você, não tem jeito para a tua vida, teu casamento, tua saúde. O inimigo, a palavra diz que foi envergonhado, e todos eles pereceram. No mesmo caminho que Israel passou a seco e cantou do outro lado o hino da vitória, foi o caminho que o inimigo pereceu. O mesmo caminho que você vai passar vitorioso, que Deus vai te dar vitória, que você vai cantar do outro lado o hino da vitória, nesse mesmo caminho, o inimigo da tua alma vai perecer. Por que, pastora? Porque não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Amém? É a palavra que está dizendo que no mesmo caminho que eles cantaram o hino da vitória, passaram seco, o inimigo deles pereceu. Então creia na palavra, confia e tenha certeza que Deus, Ele vai operar nas nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir para Isa louvar um hino. E antes dela louvar, eu quero colocar junto com você esta campanha. E após a oração, quando ela for louvar, eu quero que você saia do teu lugar. Você que hoje, pastora, eu recebi essa palavra e eu quero dar um passo de fé para que esse mar vermelho, esse impedimento que está acontecendo na minha situação, na minha causa, venha cair por terra. Você vai sair do teu lugar, você vai vir aqui, ó, você vai deixar no altar hoje. Você vai vir aqui como um passo de fé. Senhor, eu estou vindo aqui diante do teu altar, deixar a minha causa diante de ti, apresentar a ti aquilo que está impedindo que eu avance e que eu cante do outro lado o hino da vitória. Senhor, Pai querido e Deus amado, que está a tua igreja, Senhor, que está teus filhos e tuas filhas, Pai, que está, Senhor, o nosso propósito, Pai, nesta campanha, Senhor amado, de quinta-feira, culto de oração, Senhor amado. Hoje, Pai, em concordância, Pai, juntos em oração, e mediante esta palavra que o Senhor nos enviou, Pai, eu coloco junto com a tua igreja, diante de ti, Pai, esta campanha, Senhor amado. E eu venho ao Senhor, meu Deus, pedir o teu mover, o teu agir, a manifestação do teu poder, Pai, sobre cada vida que estará nessa campanha, Pai, buscando em ti, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, Pai, sobre cada vida, Pai, que está nessa campanha, crendo, confiando no teu agir, no teu poder, naquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Nós colocamos diante de ti, Pai, todo o mar vermelho à nossa frente, que nos impede de avançar, que nos impede de viver a promessa, de viver a bênção, de viver o milagre, Pai. Hoje colocamos diante de ti, Senhor amado, e em nome de Jesus, Senhor, assim como através de Moisés o Senhor já havia liberado a palavra sobre a vida da nação de Israel, Pai, de resgate, de libertação, de vitória, de terra que mana leite e mel. Hoje, Pai, eu libero aqui sobre toda a tua igreja, sobre todo o celeiro de almas, eu libero esta palavra, Pai, de milagre, de libertação, de resgate, de milagre, de viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Pode colocar o hino. E você que assim quer fazer, quer entregar no altar hoje, apresentar a Deus o mar vermelho que está te impedindo de avançar, sai do teu lugar e vem aqui à frente.